Faz 2 meses. Vocês me alegraram o coração agora. É 2 meses que eu estou no mesmo livro, se vocês não soubessem, eu ia danar com vocês agora. Na carta aos Efésios, capítulo 6. Semana passada nós lemos o versículo 1. Hoje nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Amém? E a mensagem ainda é: to those guys over there, some around, one of them tried to hide. I see you. Te vejo aí. 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. E lembre-se, como eu falei no domingo passado, talvez a mensagem não seja diretamente para você nessa noite, mas lembre-se que tudo que nós aprendemos na casa de Deus é para nossa edificação e para nos preparar para ministrar na vida de outras pessoas, né? Então, se você é pai, se você é mãe, ou se você ainda não tem filho, Deus vai usar esse conhecimento, essa sabedoria que Ele nos tem dado, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas no decorrer das nossas vidas. Portanto, fique atento. Fique atento e aprenda com a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 6, versículo 1. E eu pedi para vocês lerem no domingo passado, não foi? Quem é que lembra qual é o primeiro versículo? Quem? Lembra, Mateus? Vamos ler juntos então? Versículo 1, o que diz? Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e verdadeira, eficaz, para dirigir o homem, para discernir os nossos pensamentos, penetra profundo em nossas vidas, separa a alma, espírito, corpo, separa juntas e medulas, discerne os nossos pensamentos e revela as intenções do nosso coração. Não há nada igual, Senhor, como a tua palavra. Nós pedimos que a tua palavra, Senhor, nessa noite, penetre em nossas vidas, penetre em nossos corações, e nos ensine a caminhar o caminho que é reto, que é verdadeiro, que é fiel, que é o teu caminho, o caminho da tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos, abre nossos corações, abre nossas mentes e clareia os meus pensamentos, Senhor. Ajuda a comunicar a tua igreja tudo aquilo que tu tens para nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, com humildade eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Os benefícios de se obedecer aos pais. Quais são os benefícios, né? Eu trouxe aqui para vocês lembrarem de uma coisa. Quem é que lembra o que é isso aqui? Agora todo mundo sabe, né? O que é isso aqui? Né? O que é? Qual que é o nome disso aqui? Hã? Disciplina do Senhor. É a disciplina do Senhor. É a vontade de Deus. É o caminho do Senhor, né? Quem é que disse guarda-chuva aí? Hã? Por quê? Porque quando você fica embaixo, você está protegido do que corre lá fora, né? Mas nós sabemos que Ele nos protege do mal, nós sabemos que Ele nos livra de muitas coisas aí por fora, mas hoje nós vamos ver um outro lado, nós vamos ver o lado dos benefícios, né? Quais os benefícios que nós temos em estar debaixo da vontade de Deus? Amém? Quando nós começamos a falar sobre família, lá no capítulo 4, no começo do capítulo 5, nós começamos falando de uma palavrinha. Quem lembra dessa palavrinha?
Quem lembra? Antes dessa. Lembra? Tudo que ele dizia, tudo que Paulo fala, quando ele fala para a família, quando ele fala para o marido, quando ele fala para a esposa, ele corre dentro de um contexto. Que contexto é esse? Unidade. Unidade. Por isso que Paulo fala lá, sujeitai-vos uns aos outros, né? Porque Paulo visava a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja, né? Não somente a unidade de nós, filhos de Deus, com Deus, mas a unidade uns com os outros, irmãos com irmãos. Então a motivação inicial de Paulo e a nossa era a unidade. A unidade. Tudo que nós aprendemos até aqui tem como vista, como objetivo, a unidade. Né? E continua sendo a nossa motivação maior. Por isso nós passamos de unidade e falamos de autoridade, submissão, né? Porque eram coisas necessárias para que a unidade pudesse existir, né? E a bênção de Deus então pudesse fluir em nossas vidas, em nossas famílias, na igreja, na sociedade, não é? Então é necessário que nós estejamos sempre nos colocando em uma posição de sujeição. Primeiro diante de Deus, depois um do outro. Um do outro. Né? Dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade. É isso que Deus pede de nós. É isso que nós aprendemos aqui na carta aos Efésios. Sujeição, submissão, para Deus é uma coisa boa. É uma coisa boa. Porém, nós não podemos falar a mesma coisa na nossa sociedade, nos nossos dias. Submissão não é uma coisa que é vista com bons olhos. É uma coisa que é sempre vista com um peso negativo. Não é? Quando nós falamos de ser submisso a alguém, por causa da influência da nossa cultura, vem sempre aquela ideia de que nós vamos estar sendo repreendidos, vamos estar sendo controlados, vamos estar perdendo a nossa liberdade, não é? Vamos ser menosprezados, vamos ser talvez abusados. Então, vem com essa carga de pensamentos negativos a sujeição e a submissão. Mas não é assim quando nós olhamos do ponto de vista de Deus. E é isso que nós temos que aprender. É essencial que nós, povo de Deus, aprendamos isso. Que a submissão do ponto de vista de Deus é uma boa coisa. Na verdade, é uma coisa essencial para as nossas vidas. Eu queria então compartilhar com vocês dois textos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos todos de humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então essa é a maneira pela qual Deus vê a sujeição. Aqueles que se sujeitam, aqueles que se submetem, aqueles que se portam com humildade. Deus dá graça a eles. Mas aqueles que preferem outro caminho, aqueles que escolhem outro caminho, o caminho da soberba, o caminho da exaltação, o que acontece com eles? Deus os resiste. Amém? Vamos a outro versículo? Mateus capítulo 23, versículo 12.
Mateus 23, 12, diz assim: pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E essas são palavras de quem? De Jesus. São palavras de Jesus. Quem se humilhar, será exaltado. Quem se exaltar, será humilhado. É assim que Deus vê a sujeição. Então veja que aqueles que escolhem o caminho da submissão, aqueles que escolhem o caminho da sujeição, eles ganham o favor de Deus. E de cara aqui, sem muitos detalhes, sem muita explicação, você já percebe que o caminho da sujeição é melhor do que o caminho da exaltação. Aquele que se rebela, aquele que se exalta, aquele que se engrandece, ele vai ter uma vida bem diferente do que aquele que escolhe o caminho da humildade, da sujeição e da submissão. Não é isso que esses textos nos ensinam? Mas vamos adiante. Os versículos que nós lemos aqui no capítulo 6, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso é reto, isso é certo, né? Isso é correto, isso é o esperado, isso é o que é moralmente adequado, é o que é naturalmente correto, né? Isso é o que nós entendemos como a coisa mais razoável, mais racional a se fazer. Você nunca colocaria um filho para reger os seus pais, colocaria? O que seria do mundo se assim fosse? Não é? Então nós percebemos que aqui nós estamos falando da ordem natural das coisas, não é? E de como Deus estabeleceu as coisas. Nós percebemos, olhando pelo aquele prisma de que nós falamos, daquela autoridade que Deus estabeleceu para todas as coisas, para toda a criação, e que também está presente no lar. Nós percebemos aqui então que Deus colocou os pais para dirigirem a família. Aos pais foi dada essa autoridade, essa posição de estarem apontando o caminho para onde a família vai. É responsabilidade deles, é autoridade deles, foi dada por Deus. E aos filhos foi dada a responsabilidade de seguir a direção dos pais, de seguir a orientação dos pais, de seguir a instrução dos pais, de seguir a vontade dos pais. Portanto, por isso a palavra diz: filhos, sede obedientes a vossos pais. Sede obedientes, porque essa é a posição que Deus colocou vocês nesse momento, em submissão a vossos pais. Por isso é importante que nós entendamos, não olhem essa posição de submissão como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. E nós temos o testemunho aqui do guarda-chuva para nos dizer isso. Não é? De que não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa para o nosso bem. Para o seu bem. E no domingo passado nós tomamos conhecimento de fatores que nos ajudam a entender por que nós precisamos dessa proteção. Por que nós, quando somos jovens, vocês agora, por que precisam dessa proteção? Não é? Então, aos filhos cabem seguir seus